Memórias Sinapro continua hoje com uma nova entrevista e muito importante. Está conosco Armando Ferrentini. Ele nunca criou um anúncio, não fez nenhuma campanha publicitária, mas é um dos profissionais que mais conhecem o mercado publicitário. Por uma simples razão, há 50 anos ele se dedica à edição de publicações especializadas. Entre elas, a revista Propaganda, a revista Marketing e o caderno semanal PropMark, que todo mundo conhece. Muito obrigado, Armando, por estar conosco. Prazer, espero contribuir com essa memória maravilhosa que é a nossa propaganda, Rossini. Pois é, está na sua mão. Você é que tem um case maravilhoso para contar, já que a sua atividade se prolonga há décadas. Como é que você teve a luz de iniciar uma publicação especializada no mercado publicitário? Aqui, das que você citou, aqui eu criei realmente foi o jornal. O jornal que o ano que vem completa 50 anos. Eu estava trabalhando no jornal tradicional aqui de São Paulo, Diário Popular, e na área comercial, e senti que o jornal eu era na verdade uma espécie de publisher. Naquela época não havia essa denominação ainda. E eu senti que havia uma grande dificuldade do mercado publicitário ler o jornal, para conhecer o produto. Porque sem o conhecimento do produto ficaria difícil a sua programação. E nós estávamos fazendo todo um esforço para que o jornal tivesse anunciantes de grande porte. Até então o Diário Popular era conhecido como o jornal dos pequenos classificados e era muito forte nisso, né? Então, entre outras atitudes, entre outras providências tomadas, me ocorreu de criar uma coluna, inicialmente foi uma coluna, que se chamou Asterisco, né? Depois, no plural, asteriscos, né? Ela cresceu um pouquinho e já virou plural, né? Para chamar a atenção do mercado. E a ideia, Rossini, era fazer com que essa coluna fosse de fato polêmica, que despertasse a atenção, não fosse apenas um registro de release, né? Que de fato houvesse uma análise de campanhas, de anúncios que estavam sendo veiculados, comerciais, enfim, uma coluna crítica, uma coluna que pudesse realmente trazer o leitor para conhecer o jornal, principalmente. Bom, no fundo, o que nós temos hoje aqui, durante essa entrevista, é um profissional cuja memória humana é muito privilegiada. E, afora isso, um acervo que ele tem, porque durante décadas, publicando todas as revistas, os jornais, os semanários, ele acabou carreando um acervo de informação muito grandioso. E, Armando, eu gostaria que você apelasse mais uma vez, ou para a sua memória humana, pessoal, ou para o seu acervo, o que vem representar para você um sindicato das agências de propaganda? Bem, isso começa há 70 anos atrás, quando o Brasil vivia ainda os efeitos de uma grande guerra, a Segunda Guerra Mundial, que abalou o mundo. Esse é o marco, é o início do Brasil que hoje nós vemos, esse Brasil líder de toda a América Latina e um país que é a sexta ou sétima economia do mundo. O que ocorre com o Brasil se desenvolvendo? A propaganda, e agora vamos falar da propaganda, a propaganda acompanha esse desenvolvimento. A propaganda é uma atividade que ela está intimamente ligada à economia, ela é uma parte da economia, ela traduz a economia de um país, né? Dizem os experts que você pode analisar a economia, o estágio da economia de um país, analisando o estágio da sua comunicação publicitária, da sua propaganda. Então, o que ocorreu? Quando começaram a surgir as primeiras agências realmente profissionais, com um gabarito maior e não apenas as agências do esforço de 2 ou 3 profissionais, surgiu também a necessidade de uma defesa da atividade. E aí, então, um pioneiro que era dono da Eclética, o Júlio Cosi Pai, junto com mais outros pioneiros, funda uma associação, que era a Associação dos Profissionais da Atividade. Não havia ainda essa separação entre empregados e empregadores, pelo menos no setor, né? E essa associação começa a desenvolver atividades para a defesa do negócio.
Uma das principais defesas, Rossini, era explicar para a população, explicar para o consumidor e também para o empresário, evidentemente, a importância da propaganda. O que se faz até hoje, embora hoje seja muito mais reconhecido do que há 70 anos atrás. Esta entidade, que participou de inúmeras batalhas, todas elas vitoriosas em defesa do negócio, ela participou, inclusive, já sindicato, da criação da Lei 4.680, que foi um marco em termos de introdução de uma defesa legal, de um diploma legal em prol da atividade. Esta lei, 4.680, mudou toda a face da propaganda em termos negociais, em termos do negócio. Bem, com o tempo, essa associação, e já com outras leis regulamentando a relação trabalhador, trabalho, empresário, né, empregador, o que era a associação se transformou no sindicato. E esse sindicato, que hoje está completando 70 anos, é um dos mais atuantes, hoje presidido pelo Geraldo Brito, um jovem empreendedor que tem uma força muito grande de trabalho, um conceito enorme no mercado e que defende, de fato, o negócio como deve competir a um presidente de um sindicato desse porte. Mas esse sindicato, ele se juntou a outras entidades do setor, principalmente nos últimos anos, para cada vez mais defender esse negócio, que é um dos fundamentos da economia, que é o negócio publicitário. Os nossos acompanhantes, visitantes, telespectadores estão percebendo de que este é um verdadeiro case que a série Memória Sinapro tem o prazer de levar ao conhecimento. Armando, estamos chegando ao fim do programa, eu agradeço profundamente a sua atenção e fico à disposição para a sua mensagem final. A mensagem eu vou dirigir àqueles que querem entrar no negócio. Hoje há muitas faculdades muito boas, que ensinam realmente os princípios, os fundamentos dessa atividade fascinante que é a atividade publicitária. Estudem muito, sejam curiosos, não pensem nunca que você já sabe o suficiente para exercer essa fascinante atividade. Continue estudando, continue bisbilhotando, comunique-se, tente se comunicar o mais possível, tente conhecer todos os meios, principalmente hoje com o mundo digital que virou toda a atividade, não só publicitária, como a mídia em geral e outros segmentos. Mas, repito, estudem. Obrigado. Essas foram as palavras de Armando Ferrentini para a série Memórias Sinapro. Muito obrigado a todos e até uma próxima.